Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20, e diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Semana passada eu escutei uma pessoa falando que ela estava vivendo o infinitamente mais de Deus. E essa frase me impactou e me fez lembrar alguns estudos anteriores que eu fiz. Me fez lembrar de um livro muito especial que eu li e que eu até aconselho você a adquirir. Olha só, Ouse Pedir Mais. A audácia da oração humilde. Esse livro nos ensina a orar da forma correta. Esse livro nos impulsiona a sermos mais atrevidos, se assim podemos dizer, na nossa oração e pedirmos a Deus que faça em nós o seu infinitamente mais. Você já experimentou esse infinitamente mais de Deus? Certamente algum pedido seu já foi atendido de forma mais abundante do que você pediu. Isso é o infinitamente mais que Deus está sempre disposto a fazer. O problema é que nós não ousamos pedir mais, como diz o título desse livro. Estamos acostumados a pedir apenas aquilo que cabe em nossas mãos. Precisamos confiar na medida das mãos de Deus, pois são maiores, para nos conceder muito mais do que pedimos ou pensamos. Como está registrado lá em Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9, e diz assim: porque os meus pensamentos, Deus está falando, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Lembra de Ana? Ana pediu apenas um filho a Deus. Ela queria muito ter um filho. E ela pediu apenas um filho a Deus. E Deus lhe deu 4 filhos e 2 filhas. Isso está lá em 1 Samuel 2:21. Salomão pediu o que a Deus? Apenas sabedoria. E Deus acrescentou o que? Riquezas e honras. 2 Crônicas 1:12. Jó pediu apenas uma explicação a Deus. Ele só queria entender o que estava acontecendo e ele perguntou a Deus. E Deus lhe deu tudo em dobro. Jó 42:10. Os discípulos tinham uma multidão de 5.000 pessoas para alimentar. E eles queriam alimento apenas para essas 5.000 pessoas. E Jesus multiplicou de forma abundante, ao ponto de sobrar 12 cestos cheios de comida. Mateus 14:20. Portanto, não se surpreenda. Não se surpreenda. Deus deixou isso bem claro lá em 1 Coríntios 2:9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É grande demais tudo que Deus planejou para nós. São coisas que a gente não consegue imaginar, nossa mente é muito finita, a gente pede pouco, a gente não tem coragem, a gente acha que não merece e por isso a gente não pede. O inimigo sabe o quanto Deus pode fazer e ele sempre coloca na nossa cabeça para que a gente não acredite nisso.
O inimigo sabe o tamanho do poder de Deus e aquilo que Ele preparou para nós. E por isso muitas vezes ele vem na nossa cabeça para nos encher de ideias negativas, de que nós nunca vamos receber isso. Isso é muito grande, Deus não vai fazer isso. Ah, por que Ele faria isso para você? E muitas vezes a gente vai diminuindo os nossos pedidos e a gente vai se contentando como aquela mulher em comer da migalha que cai da mesa do povo santo de Deus. Mas o que Deus preparou para nós, como diz esse versículo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. É coisa grande o que Ele preparou para nós. E o que falar da nossa espiritualidade quando se refere à nossa espiritualidade? Deveríamos pedir pouco também? Jesus nunca prometeu uma porção do Espírito aos seus discípulos. Ele enviou sua plenitude e foram cheios do Espírito Santo, como diz lá em Atos 2:4. Por que se contentar com gotas se nós podemos ter chuvas em abundância? Ellen White escreveu assim, enquanto a igreja se satisfizer com pequenas coisas, deixará de receber as grandes coisas de Deus. Portanto, aprenda a pedir o infinitamente mais e viva a vida extraordinária que o Senhor preparou para você, pois seu poder já opera em nós, como diz o versículo de hoje, capaz de realizar em nós o impossível. Portanto, pare de pensar que você não pode pedir certas coisas, porque são coisas grandes demais, porque você não tem o dinheiro para isso, porque você não tem quem lhe ajude, e você começa a colocar limitações ao poder de Deus que opera em você, como diz o versículo. Então você precisa adentrar na presença de Deus com fé. Isso agrada ao Senhor, como diz em Hebreus 11:6. Você precisa entrar com ousadia na presença do Senhor e pedir o que de fato o teu coração está querendo. E claro que a gente sempre termina a oração dizendo que a vontade do Senhor seja feita, mas nós temos que expressar a nossa. Jesus, quando estava no Getsêmani, naquele momento de agonia, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, ele disse qual era a vontade dele. Ele queria se livrar daquilo. No entanto, ele diz: contanto seja feita a tua vontade. Então, correto na oração, você precisa dizer o que de fato você quer, o que você está precisando, o que você acha que é melhor para você. E você conclui dizendo: Senhor, é isso que eu penso, mas eu quero que a tua vontade prevaleça. Mas diga o que você de fato quer. Muitas pessoas dizem assim: Senhor, eu queria tanto um emprego, só um salário mínimo para mim estava ótimo. Por favor, Deus, me dá esse emprego. Deus te dá um emprego de um salário mínimo. Aí você, quando recebe no final do mês, fica reclamando e dizendo: meu Deus, por que só isso? Tão pouco, eu trabalho tanto, eu merecia mais. Ué, você não pediu isso? Você não pediu isso? Então tua oração foi atendida, né? Quando você pede: Deus, eu queria um carrinho, mesmo que fosse bem velhinho, mas eu queria ter um carrinho. Aí você ganha um carrinho, Deus te dá um carrinho. E aquele carrinho fica quebrando e você: meu Deus, se não fosse eu que deu, porque esse carro se quebra? Porque ele é velhinho, porque você pediu um carro velhinho. Deus, eu queria tanto que meu filho fosse nesse programa da igreja, um programa especial que vai ter no sábado. Eu queria tanto que ele estivesse lá. Aí teu filho vai para esse programa no sábado. Aí no domingo ele não vai mais. Aí você fica dizendo: Deus, por que ele não veio hoje, Senhor? Ontem foi tão bom. Por que você não só pediu para o sábado? Então você foi atendida. Por isso que o versículo de hoje está pedindo para que você acredite no Deus que faz infinitamente mais. Você tem que pedir para viver o infinitamente mais de Deus. Entende? Você precisa ser ousado, você precisa ser atrevido, você precisa entrar com ousadia na presença do Senhor. Você precisa confiar em suas promessas. Olha para as promessas de Deus e me aponta uma que seja medíocre. Me aponta uma promessa de Deus que seja pequena, que não valha nada. Me aponta uma. Deus fez conosco uma aliança.
quando Ele faz uma aliança conosco, Ele tem promessas poderosas nessa aliança. Ele vai entrar com todos os recursos, Ele vai entrar com toda a força, Ele vai entrar com todo o poder. Você só assina dizendo, eu aceito, eu quero, Senhor, faça em mim, cumpra-se em mim a tua vontade. Quando Maria recebeu a notícia que ela seria a mãe do Filho de Deus, ela disse, eu não consigo imaginar como isso pode ser, eu ainda sendo uma moça virgem. Mas eis-me aqui, cumpra-se em mim a vontade do Senhor. E Deus fez de forma extraordinária aquilo que aquela menina não podia fazer, porque ela creu num Deus que poderia fazer. Se você acreditar, Deus pode fazer o impossível na tua vida, na tua casa, na tua família. Não fez ainda por quê? Porque você não acredita, porque você pede pouco, porque você pede conforme cabe nas tuas mãos. Até mesmo quando a gente quer ganhar alguém para Jesus, a gente vai dar um estudo bíblico e a gente diz, Senhor, pelo menos uma pessoa, manda para mim pelo menos uma pessoa. Uma pessoa. Sabe, as coisas que são possíveis, você mesmo faz. Você não precisa nem de Deus para isso. Você consegue fazer as coisas possíveis ao teu alcance. Deus já te deu sabedoria para que você fizesse aquilo ali. Mas aquilo que é impossível para você, você coloca nas mãos de Deus. Você tem que ir em oração, pedir o impossível. Porque o possível nós fazemos. O possível os incrédulos fazem. Mas o impossível só Deus pode fazer. Por isso, quando você entrar na presença do Senhor, pede o impossível. Pede para que Ele faça aquilo que você não consegue fazer. Viva o infinitamente mais do Senhor. Foi para isso que Ele te chamou. Para que você fosse luz, para que você fosse destaque, para que todas as pessoas olhassem para você e vissem em você o poder extraordinário dEle. É isso que as pessoas precisam ver. É isso que muitas vezes os crentes, os cristãos, são motivos de chacota, de piadas. Porque nós somos muito tímidos. Ele falou isso o tempo todo para os discípulos. Como vocês são tímidos. Diante de uma tempestade vocês não conseguiram repreender. Diante de um endemoniado vocês não conseguiram expulsar o demônio. Como vocês são tímidos. Como vocês têm pouca fé. Sabe, se você tivesse a ousadia, você tocaria nas roupas de Jesus e seria curado. Se você tivesse fé o suficiente, você voltaria a ver, você voltaria a andar, você voltaria a ter uma vida normal. Mas o problema é que você não acredita, a tua fé é pequena, então pede como os discípulos, não tenha vergonha, peça, Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a minha fé para que eu acredite no extraordinário, para que eu acredite no teu poder, para que eu acredite que eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Viva as promessas de Deus, viva o que Deus planejou para você. Nesses últimos dias, o que o Senhor planejou para o seu povo é uma vida cheia do Espírito Santo. Não é momentos com o Espírito, não é ser usado de vez em quando, é uma vida plena, cheia. Mas a gente se contenta com gotas, a gente se contenta com migalhas. A gente acostuma fazer isso na nossa vida, não é? Nós nos acostumamos com as migalhas do carinho de alguém, de um dinheiro que alguém pode nos dar, de um favor que fulano faz. A gente se contenta com pouco. Tendo Deus, dono de tudo, à nossa disposição. Não estou falando de um gênio da lâmpada. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que através dele nós podemos fazer proezas. Que através dele nós poderemos viver todas as suas promessas. Tudo que ele planejou para esses últimos dias. Promessa para esses últimos dias é a plenitude do Espírito para que a gente pregue a última mensagem ao mundo de forma poderosa, para que a gente espalhe essa mensagem por todo o mundo numa velocidade
tremenda para que Jesus venha e conclua toda a sua obra. O que Deus tem planejado para nós nesse momento é muito grande e nós estamos deixando que o inimigo coloque na nossa mente que nós somos pequenos, que nós somos falhos, que nós nunca vamos ser usados. Querido, se você soubesse as promessas que o Senhor tem a nosso respeito, se você soubesse como Deus quer nos usar nesses últimos dias. Eu vou ler um trechinho desse livro que eu falei para vocês, na página 20. É uma citação de Ellen White, de Conselhos para a Igreja, página 328. E diz assim: infelizmente, Satanás conhece o poder que existe na palavra de Deus. Ele sabe o poder de quando oramos. Aliás, ele conhece melhor que a maioria dos cristãos as possibilidades espirituais ilimitadas que estão dentro do nosso alcance se buscarmos a Deus com fé. Por causa disso, faz qualquer coisa que puder para nos impedir de orar de maneira genuína. Somos ensinados que ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme porque sabe que sofrerá perdas. O inimigo sabe do poder ilimitado de Deus para nós. O inimigo sabe que você orando, você pode mexer com todo o universo. Que quando um crente entra em oração, ele treme porque sabe que Deus tem poder suficiente para distribuir aos seus filhos, para dar a eles a autoridade de resgatar almas para o reino de Deus. Deus nos encheu do seu poder, como diz o versículo de hoje, o seu poder opera em nós. Mas infelizmente nós não estamos usando como poderíamos usar na sua plenitude. E por isso eu quero orar com você hoje, nesse novo dia. Pedir ao Senhor que nos faça viver o infinitamente mais que Ele preparou para nós. Vamos orar? Deus querido, nós te agradecemos porque o Senhor nos dotou do teu poder. Jesus, ao ir embora, deixou o Espírito Santo, que nos enche da autoridade do céu, que nos faz orar da forma correta, que nos faz entrar na tua presença com ousadia, para pedirmos ao Senhor nada diferente do que o Senhor já nos prometeu. É com base nas tuas promessas que nós entramos na tua presença e reclamamos cada uma delas para a nossa vida. Foi o Senhor que prometeu. A tua palavra foi empenhada. E em todas as tuas palavras, em todas as tuas promessas, tem o sim e o amém. O Senhor é poderoso para fazer muito mais do que eu possa pensar ou pedir. Por isso eu quero viver junto com todas essas pessoas que estão escutando esta oração nesse momento, o infinitamente mais do Senhor. Eu quero, Senhor Deus, receber aquilo que o meu coração não consegue nem imaginar. Eu quero que o Senhor me surpreenda com toda sorte de bênçãos. Eu quero que o Senhor trabalhe em minha vida de forma poderosa, para que as pessoas vejam em mim o Senhor. Que possamos ser cabeça e não cauda. Não queremos viver mais de migalhas, queremos sentar à mesa, queremos participar de tudo que o Senhor preparou para nós. Nós entramos em oração de forma ousada, Senhor Deus, nesse momento. E nós te pedimos para que o Senhor resgate os nossos filhos das garras do inimigo. Nós te pedimos que o Senhor salve o nosso casamento de forma poderosa,
que todas as pessoas fiquem surpreendidas pelo teu poder. Nós te pedimos, Senhor Deus, cura, libertação. Nós te pedimos, Senhor Deus, para que nós possamos subir à tua presença de forma poderosa, recebermos do Senhor e todos os dias sairmos cheios do teu Espírito Santo. Nós não queremos pouco, nós queremos muito do Espírito vivendo em nós. Nós queremos a plenitude, nós queremos nos encher, assim como os discípulos foram cheios ao ponto de serem irreconhecíveis diante daquela população que se questionavam. Eles não eram iletrados, não eram apenas pescadores. Como é que eles falam com tanta autoridade? Nós queremos receber essa autoridade do céu. Nós queremos viver uma vida extraordinária na tua presença. Nós queremos ter uma intimidade profunda com o Senhor. Nós queremos estudar a tua palavra de forma profunda. Nós queremos orar de forma poderosa. Nós queremos apresentar diante do Senhor os nossos impossíveis, na certeza de que o Senhor pode mudar toda e qualquer situação. Nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer muito mais. E por isso nós estamos aqui diante do Senhor pedindo: faça muito mais. Faça mais, Senhor Deus. E nos deixe viver uma vida infinitamente mais plena do que nós podemos imaginar. Obrigado por esse poder ilimitado que está à nossa disposição. Obrigado porque nós estamos bem guardados pelo Senhor. Obrigado pelos anjos que nos protegem. Obrigado porque podemos sair e voltar na segurança da tua presença. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor mesmo disse que se nós perguntássemos ao Senhor, o Senhor nos anunciaria coisas grandes e ocultas que ainda não sabemos. Então queremos ouvir, queremos ser orientados pelo Senhor a tomarmos as melhores decisões, Senhor Deus. Queremos que as pessoas vejam em nós um exemplo de alguém que sempre está na tua presença. Assim como Moisés era uma pessoa que atraía a atenção de todos, porque o seu rosto brilhava por ele viver na tua presença, também nós queremos ser assim. Queremos ser pessoas consultadas, que as pessoas venham nos perguntar sobre esse Deus poderoso que está transformando a nossa vida. Queremos viver, como diz lá em Isaías 58, cavalgando nas alturas da terra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos chamou para isso. O Senhor nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós te agradecemos por isso. E nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.